Paz do Senhor, meus amados queridos irmãos. Hoje eu vou estar fazendo um devocional com vocês do livro de Jeremias 2, no versículo 19, que diz assim: O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo a abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Primeiro, eu quero entender com vocês o que significa se rebelar contra Deus. Eu vou ler aqui o que significa. Significado de rebeldia: ato de rebelar ou rebelar-se, ato de lutar contra alguém ou alguma coisa, usando forças, argumentos, oposição, resistência, comportamentos cientes, que se caracteriza pela desobediência e obstinação. Desobediência consiste quando temos em consciência o que deve ser feito e assim não fazemos os tais mandamentos. Quando discordamos e agimos de modo contrário. Amém? E qualquer um, irmão, qualquer um de nós podemos nos tornar rebeldes para as coisas do Senhor. Mas isso não é o que geralmente se pretende fazer, né, irmãos? Nós vamos falar sobre isso. A rebeldia começa quando assumimos algum compromisso. E a partir daquele momento que a gente assume algum compromisso, mesmo ele sendo pequeno, ele já se torna algo grandioso, porque se torna uma responsabilidade nossa. Então, quando eu ajo de má fé com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para mim fazer, ou com aquilo que eu fui instruída a fazer, e eu faço de tal forma que prejudique o outro, tendo total ciência disso, eu estou agindo com rebeldia, porque eu estou tendo ali ações contraditórias ao que eu deveria fazer. E aí a gente vai gerando reações por conta das nossas ações. E nossas ações, elas podem pesar muito na nossa vida, tanto de maneira boa, tanto de maneira ruim. Ela pode nos edificar, mas nossas ações também podem nos causar ruína. E aí muitas das vezes a gente acaba falando para Deus, né? Nossa, mas eu tô passando por tanta coisa ruim. E Deus, ele vai falar aqui pra gente que a nossa rebelião nos repreender, ou seja, terá uma reação. E ela será negativa. Quando fizemos algo ruim, a consequência dos nossos atos ruins é algo negativo. E como plantamos tudo o que fazemos, vamos ter a colheita de tudo o que fazemos. Por isso que é muito importante, quando acontecer algo ruim, e nós temos noção de um ato ruim que nós fizemos, seja contra Deus, contra o próximo, ou contra nós mesmos, nós termos esse arrependimento sincero. Mas muitas das vezes a gente fica com arrependimento que não é um arrependimento sincero. E Deus, ele se ira com isso. Que é aquela hora que a gente vai na ironia e fala assim: nossa, Deus, me perdoa, o Senhor tá irado comigo? E depois vai lá e começa a fazer tudo de novo, achando que as coisas de Deus é brincadeira. Achando que Deus não tá vendo, achando que nada tá fazendo efeito contrário. Por quê? Porque eu posso pecar e ir lá e pedir perdão, mas eu fico nessa. Eu peco, peço perdão, eu continuo cometendo os erros. Arrependimento? Não tem. Mas eu tô pedindo perdão, mas é da boca pra fora. E eu vou até ler pra vocês aqui, ó, Jeremias 3, no versículo 4 e 5, que diz assim: Você não acabou de me chamar meu pai, meu amigo da minha juventude, ficará irado assim para sempre? O teu ressentimento permanecerá até o fim? E sabe o que Deus diz? É assim que você fala, mas faz todo o mal que pode. Ou seja, a gente vai lá, pede perdão para Deus, muitos até bajulam a Deus com palavras, né, bonitas: oh, Deus grandioso, maravilhoso, me perdoa. E não tem aquele arrependimento sincero. Aí eu cometo o mesmo erro. Por isso que é importante na nossa oração a gente ter sabedoria. Pedir perdão por um erro que eu fiz e pedir para que Deus me liberte para que eu não cometa aquele erro de novo. Sabedoria. E a Bíblia, querido, ela vai nos falar lá em 1 Timóteo, do 4:1, diz assim: O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E em 1 Timóteo 1, versículo 19, vai falar: mantenham a fé
e a boa consciência que alguns rejeitam e por isso naufragam por falta de fé. A Bíblia vai nos falando que um dos sinais do fim, né, é a falta de fé da volta de Jesus. Por quê? Porque, irmãos, o amor de muitos se esfriariam e o temor por Deus, ele também não seria igual. Hoje em dia, tudo está muito escancarado. Tudo. Muitos têm se rebelado contra o Senhor e muitos têm sido aplaudidos por isso, por conta da rebeldia. Práticas enganosas que têm levado muitas pessoas diretamente para o inferno por ser algo que as influencia de forma negativa, mas que elas acham que isso é tão bom, tão edificante, porque famoso faz, porque alguém que é referência para mim faz, e é por isso que a gente tem que vigiar todos os dias, é por isso que temos que vigiar, por isso que temos, irmãos, muito que está tendo uma vida de constante oração, de constante vigilância, porque, querido, hoje tudo está muito escancarado, muito escancarado. As pessoas têm se rebelado contra a igreja do Senhor, a gente tem achado isso normal. Mas não é algo normal. É os sinais que descreve lá em Apocalipse. E muitos estão com falta de fé em Deus. E aí, tudo que a pessoa fala assim, ó, faz isso que traz prosperidade, aí a pessoa vai lá e faz. Aí começa a materializar Deus em coisas. Deus está nessa caneta. Deus está nessa meia, Deus está nesse estojo. As pessoas começam a materializar e até orar por isso, com isso na mão, crendo que vai acontecer um milagre. Mas Deus, ele não está no material, tá? Ele está no sobrenatural. Ele tem maneiras de se manifestar nas nossas vidas? Tem milhares de maneiras. Mas temos que aprender a ter discernimento. Porque hoje, os falsos profetas andam por aí, com sapatinhos de algodão, e te ajudam a chegar mais rápido no inferno de uma maneira bem sutil. Então vigiem, vigiem. Não dá para eu viver uma vida com Cristo sem ter um arrependimento sincero, porque não há mudança sem arrependimento. E aí a gente acaba querendo enganar a Deus, pedindo perdão e cometendo os mesmos erros, mostrando para o mundo que somos uma coisa, sendo que não somos. Mas, querido, Deus, ele te vê quando o homem não está te olhando. Quando você não está em outdoor, em patamares altíssimos. Deus te vê no secreto. E Ele conhece quem verdadeiramente você é. E muitas das vezes a gente fala assim, ó, nada na minha vida muda, mas você está se posicionando para ter essa mudança? Você está realmente arrependido para viver essa mudança? Disposto para viver essa mudança? Porque mudança é mudar. Não somente no físico, mas por dentro, no interior. Não dá para evoluir se aqui não houver mudança. Se aqui não houver mudança. Uma vida com Deus não é de qualquer maneira. Temos que ter um posicionamento. Não dá para ficar no eu sou, eu não sou. Ou tu serve a Deus ou tu não serve, filho. Não dá para ficar em cima do muro, não. Hoje em dia a gente brinca com as coisas de Deus. É quando Jesus voltar, isso daí for cobrado, irmãos. A ira de Deus existe, viu? Então, vigia. Em Jeremias 3, versículo 22 vai dizer: voltem, filhos rebeldes, que eu o curarei da sua rebeldia. Ainda há tempo de se consertar, irmão. Ainda há tempo. Jesus te chama. Vem, volte. Filho, se conserte, eu estou aqui. Ele te chama da maneira que você está. E ele te chama pro conserto. Porque você vem da maneira que você está, mas você não vai ficar da maneira que você está. Porque com Cristo somos novas criaturas. Em Jeremias 2,19 está escrito, né? O seu crime a castigará e a sua rebelião será repreendida. Uma vida cristã, irmãos, é uma vida de diferença. É uma vida onde muitas das vezes você será confrontado por Deus, teu secreto, para que haja mudança. É uma vida onde eu não vivo pelos meus prazeres, mas eu vivo para aquilo que Deus me designou a viver. E isso não é ruim, porque tudo que Deus faz, irmãos, é bom, perfeito e agradável. Uma vida de crescimento, uma vida de mudança. A vida com Deus é assim, ou você anda para frente ou você retrocede, porque não é brincadeira. Ou você ganha espaço numa vida com Deus, busca intimidade, ou você acaba perdendo muito, porque o inimigo ele te oferece vários banquetes. Enquanto muitos brincam de ser crentes, o inimigo não tá brincando de ser inimigo. Então minha pergunta hoje para você é: como tem sido sua vida perante a Deus? Porque se tem algo que deve ser mudado, busque Deus nesse conselho, porque Ele está voltando, irmão. E sem conhecer a verdade, sem arrependimento, não somos libertos, alcançamos a salvação.